Gente, a questão 93, ela vai tratar aí das leis de Newton, então vocês vão ter que lembrar da fórmula que a força é igual a massa vezes a aceleração, e ela trata justamente quando esse boneco, quando o carro, né, ele sofre uma freagem brusca, o corpo do boneco tende a ir para frente no movimento de inércia, né, ele tende a continuar o movimento, isso acaba tendo impacto aí no cinto, para o cinto tentar segurar ele, e ele não bater de cara no volante, essas coisas. Então, para você ter um cinto mais seguro, você precisa ter uma força de impacto menor, porque se essa força de impacto for muito grande, isso pode causar várias lesões no boneco. Então, você tem que procurar uma força menor. E para isso, por essa fórmula aqui, você percebe que a aceleração precisa ser menor. Então, dentro do gráfico aqui, que vai estar a aceleração versus o tempo, você tem que procurar aqui quem é a aceleração mínima. Então, a aceleração máxima, no caso, que seja menor entre eles, comparando entre esses aqui que ele mostrou. E aí você vai perceber que a menor aceleração máxima vai ser justamente o cinto 2, que daí é a letra D. A questão 99, ela trata aí de uma comparação de lâmpadas em que a pessoa vai ter que decidir qual a lâmpada melhor que dê duas coisas, uma boa iluminação e que não aqueça muito o ambiente, então não aqueça. Para isso, você vai ter que analisar cada um dos gráficos, mas aqui eu coloquei já a resposta correta para vocês analisarem e vai dar a mesma coisa, só para não ter que desenhar todos os outros. Então, em relação à boa iluminação, você tem que procurar essa parte cinza, né? Que essa parte cinza ela corresponde à energia liberada. Então, para ter uma boa iluminação, eu preciso liberar muita energia naquela parte que eu tenho um comprimento de onda da luz visível. Então, vai ser justamente nesse trecho aqui de 400 a 700, eu tenho que procurar aí áreas grandes cinzas, porque elas vão corresponder à sensibilidade também do olho, né? Então, vai ser a parte onde eu vou olhar melhor. Além disso, ele também quer uma lâmpada que não aqueça. E isso daí, ela está relacionada com o infravermelho, porque o infravermelho é o que faz aquecer o ambiente. Então, ele vai precisar que nesse trecho do infravermelho eu tenha aí pouca energia sendo liberada, que tenha pouca intensidade. Então, não pode ter muita área cinza desse lado aqui. E só disso daqui, pela essa análise, você já eliminaria 3 e só ficaria aí a LED e acho que é o haleto metálico. E então você faria a exclusão do haleto metálico pela essa parte da boa iluminação, porque você vai analisar que é nessa área do visível onde tem a maior área de energia sendo liberada. A questão 101, ela fala sobre a questão da transmissão de informações na fibra ótica, né? Então, ele fala aí que para você transmitir uma onda, você precisa ter, no mínimo, um valor aí, no máximo, um valor de 100 decibéis. Então, você emite a 100 decibéis, ou seja, mais não vai poder ser transmitido, e ele chega até 10 decibéis, que é o mínimo, porque se for menor que 10 decibéis, ele vai ser retransmitido. Então, você transmite em 100 e quando cair até 10 decibéis, ele vai ter que ser retransmitido. Além disso, a questão pede qual a máxima distância que o sinal pode ser enviado sem precisar ser retransmitido. Então, para haver uma máxima distância, você precisa ter uma mínima perda óptica. Como nós podemos ver aqui, a perda óptica, que eu vou representar aqui pelo P, é igual à intensidade, que é em decibéis, sobre a distância, que é em quilograma, ou em quilômetros. Então, se eu quero uma máxima distância, eu preciso ter uma mínima
uma mínima perda óptica. Com isso, você vai ter que procurar no gráfico onde é que eu tenho a menor perda óptica. Então, analisando aqui, você vai perceber que é exatamente em 1. Então, pela leitura do gráfico, você percebe que 1 decibel, uma perda óptica de 1 decibel, dá aí 1 quilômetro. Você percebe que tem essa relação. Então, nessa perda óptica bem aqui, qual é a perda óptica? Ele não vai de 100 e chega até 10, ele cai até 10. Então, você vai fazer a diferença. 100 menos 10 dá 90. Então, 90 decibéis. E aí você encontra qual a máxima distância que eu consigo ter. Como ele pediu a máxima, então você vai ter que fazer exatamente o limite, né? Que é de 100 e 10. Só para deixar que pode ser igual, né? Então, o limite é esse daqui, então vai ser a máxima distância. E aí você descobre, então, que é 90 quilômetros, o que dá aí a letra D. Já a questão 103, ela fala aí sobre a produção da energia eólica, que ela ocorre através do movimento aqui dessas turbinas e ela pode gerar diretamente a eletricidade. Mas ela fala que mesmo quando essa usina aqui, essas turbinas aqui não estejam girando, ou seja, não tem presença de vento, elas conseguem produzir energia sim. E ele pergunta como isso é possível. Então você vai ter que analisar por esse outro lado aqui, a seta que não é diretamente já voltada para a eletricidade. E aí você observa que é pela produção de hidrogênio, você consegue armazenar esse hidrogênio através da mistura do hidrogênio com o biogás, você consegue aí transformar tanto em eletricidade quanto em calor. Então, e isso está aí representado na letra B. A questão 108 é uma questão aí típica de eletrodinâmica, da fórmula aqui da resistência igual a U sobre I. Mas a questão aí ela quis dar uma complicada, então ela colocou aí duas pegadinhas que vocês têm que ficar atentos. Uma está no texto aí acima do gráfico, em que ele fala que o polímero semicondutor ele tem a sua resistência quadruplicada. Então aqui eu vou colocar como asterisco 4 vezes a resistência. Então no final aqui que você conseguir calcular a resistência, você vai ter que multiplicar por 4. E a outra pegadinha que é muito comum é você não analisar aqui o gráfico. Se vocês perceberem, ele fala que tem que multiplicar aqui por 10 a menos 6 para poder ficar no sistema internacional, né? Que como ele pediu aqui em ohm, aqui tem que estar em volts e aqui tem que ficar em ampere. Então aqui você traça aqui, tanto você pega uma DTP, que é determinada com a corrente, e você calcula a resistência. Então aqui a DTP deu 2,5, que já está em volts. E embaixo, 5 vezes 10 a menos 6. Então, você passa esse 10 a menos 6 para cá, tira com essa vírgula aqui, fica 25 vezes 10 à quinta, dividido por 5, então vai dar 5 vezes 10 à quinta. E daqui você vai ter que multiplicar por 4, que vai dar 20 vezes 10 à quinta. Transformando aí para dar na letra E, fica 2 vezes 10 à sexta. Então, que daí a letra E. Gente, essa questão 111, ela é uma questão aí de circuito, e ela, particularmente, ela é fácil, mas pode dar uma complicada aí no desenho, pode assustar um pouco. Mas o que ele quer é a atenção máxima, né, para que o fusível consiga resistir, né, para que o fusível não queime. Então, ele fala aí que a corrente máxima que o fusível ele consegue suportar é de 500 mA, e você converte aí para ampere, que fica 0,5 ampere. Só multiplicar por 10 a menos 3. E daí você consegue perceber logo que o fusível ele está aqui em série com esse 120, com essa resistência bem aqui. Então, você coloca
nesse cálculo aqui, para você descobrir qual é a DTP nesse ponto aqui. Então, você vai botar 120 igual a DTP sobre 0,5. Então, a DTP máxima que esse trecho aqui consegue suportar é de 60 volts. Daqui, como eles estão em paralelo, você também sabe que aqui também vai suportar 60 volts. Então, você já sabe que daqui para cá é 60 volts, mas você tem que saber daqui para cá. Para você saber daqui para cá, você precisa saber qual a corrente que está chegando aqui. Então, se nesse trecho aqui a corrente que tem é 0,5, e nesse cálculo aqui da corrente que eu vou mostrar para vocês, ela vai ser o dobro desse daqui, já que esse daqui é a metade. Porque se vocês perceberem, eles têm a mesma DDP, e a DDP ela é justamente o R vezes o I. Então, quando eu colocar aqui R vezes I, esse daqui 120 vezes 0,5, e aqui é 60 vezes I, vai dar justamente igual a 1, que aqui vai dar 60, aqui vai dar 60, então vai ser 1 ampere. E aí, quando chega nesse trecho bem aqui, você soma essas duas correntes que elas estão chegando. Então, quando vem para cá, a corrente vai ser de 1,5. E aí você vai fazer o cálculo. R igual a U sobre I, para você saber quanto é que é a DTP aqui. E aí vai ficar 40 igual a U sobre 1,5, que vai dar justamente 60 volts. E aí, somando 60 daqui com 60 daqui, vai dar justamente 120 volts, que é a letra D. Vocês perceberam que eu não usei nada daqui, né? Porque, como eles também estão em paralelos, esse trecho aqui todo está em paralelo com esse trecho aqui todo, então vai ser a mesma DDP. Então, não importa, não preciso mais saber disso daqui, só basta eu fazer aqui embaixo que vai dar certo. Já a questão 113 aí da prova, ela é uma questão mais conteudista e por isso eu achei assim ela um pouco mais difícil. Em relação ao texto, ele fala primeiro que quando esse trajeto aqui é igual a esse daqui, você tem um aumento da intensidade, então você vai ter que saber que isso é uma interferência construtiva. Mas ele fala que ao decorrer que você, ao mesmo tempo que você vai aumentando aqui essa distância, você vai começar a diminuir essa intensidade até que ela se torne praticamente nula. E isso acontece quando fica nula, né, praticamente nula, é quando tem uma interferência destrutiva. Então, você vai ter que saber que você vai ter que botar nessa fórmula aqui da diferença, né, dessa mudança dessa distância aí, é igual a N vezes comprimento de onda dividido por 2. Esse datax aqui, você tem que perceber que ele era de 30 e agora virou 40. Mas então é uma diferença aí de 10. Só que eu tenho uma curva aqui, então ele quis complicar. Então, é 10 para esse lado e 10 para esse lado. Então, vai ficar 20 vezes 10 a menos 2, porque eu estou logo passando parâmetros para ficar no SI. Igual a... aqui, eu vou botar como o primeiro como o primeiro harmônico, que vai ser a primeira vez que vai ter a interferência destrutiva. E aí eu vou encontrar o lambda, que é o comprimento de onda. Daqui eu vou encontrar que é 40 vezes 10 a menos 2 metros. E aí eu vou colocar na fórmula da velocidade. Velocidade é igual a lambda vezes F. E aí vai ficar a velocidade ele deu, que é 320 metros por segundo. O lambda, 40 vezes 10 a menos 2. Então, a frequência aí vai ser igual a 8 vezes 10 a segunda. Então, 800 Hz. Que vai dar aí na letra C.
A questão 123 é uma questão aí muito simples. Na verdade, você só precisa estar atento na leitura do texto, que ele fala que ele quer um comprimento de onda em que eu não afete nem a oxihemoglobina, que é representado por esse daqui, oxihemoglobina, expressado por esse daqui é a água, esse aqui é a melanina, né? Então, ele não quer que seja absorvida nem a oxihemoglobina, nem pela água, somente pela melanina. Então, eu tenho que procurar aqui onde tem a absorção na melanina, mas tanto na oxihemoglobina quanto na água não tem a absorção. Então, se eu analisar aqui, exatamente no comprimento de onda de 700, eu não tenho absorção de oxihemoglobina e nem de água, só de melanina. Então, isso daí é a resposta letra B. A questão 124, ela vai tratar aí de energia, que é um assunto aí que cai bastante no Enem, inclusive já tem aula sobre esse assunto no canal. E ela fala basicamente ele quer saber um gráfico aqui, para você formar um gráfico de energia cinética em relação às alturas. Então, tem aqui uma criança, ela está pulando no pula-pula, e eu tenho 3 etapas, quando está uma altura igual a zero, considerando que ele está aqui por cima do pula-pula, sem ele estar esticado, a altura máxima quando ele está lá em cima e a altura mínima quando ele está aqui esticando aqui esse pula-pula até lá embaixo. Então, primeiramente, nessa altura aqui igual a zero, ele vai ter uma energia cinética máxima. Quando essa criança está lá em cima, essa energia cinética máxima ela é convertida em energia potencial gravitacional. E a energia potencial gravitacional ela é igual a mgh. Essa energia potencial gravitacional, ela determina uma reta, já que não tem nenhum ao quadrado. Então, você já sabe que vai ser uma reta. Mas aí, ela vai ser crescente ou decrescente. Então, ela precisa ser decrescente, já que na altura igual a zero, que eu tenho uma altura cinética máxima. Ao decorrer que eu vou subindo, essa energia cinética máxima ela vai se tornando igual a zero até chegar lá em cima e essa energia cinética ser convertida em energia potencial. Então, ela vai ser uma reta decrescente. Agora, em relação à outra parte do gráfico, é quando a energia cinética máxima ela vai ser convertida em energia potencial elástica. Então, aqui, energia potencial elástica. E também aqui vai ter uma energia potencial gravitacional. Mas o que eu quero que vocês vejam é que a energia potencial elástica ela vai ser kx ao quadrado dividido por 2. Então, como tem agora 1x ao quadrado, então aqui não vai ser mais uma reta, ela vai ser mais curvada. E ela, da mesma forma, vai estar crescendo em relação até chegar aqui à altura igual a zero. Então, fica mais ou menos assim o nosso gráfico, que está aí na letra C. A questão 125 é uma questão aí típica de cinemática, que se você tiver um conhecimento, né, sobre o assunto da cinemática, sobre esse tipo de questão, você consegue até achar essa questão fácil, mas ela, no caso, foi considerada difícil pela dificuldade das pessoas nesse tipo de questão. Inclusive, eu tenho um plano aí de fazer uma questão respondendo questões de cinemática, então se você quiser saber, se você está interessado, se inscreva logo e ative o sininho para quando sair o vídeo você já poder assistir. Então, aqui começando, a questão fala sobre o motorista atento e o motorista desatento. A questão da diferença deles dois vai ser a distância deles. Enquanto que ele está numa certa velocidade inicial aqui e vai chegar a uma velocidade final igual a zero, tendo uma aceleração aí que ele falou de 5 metros por segundo ao quadrado, no caso, desaceleração, né? E aqui, no caso, ele ainda vai andar durante 1 segundo, e depois com essa velocidade final aqui, que no caso vai ser a inicial para esse movimento, que eu vou conseguir chegar à velocidade zero, ou seja, eu vou percorrer o maior caminho por causa da questão que eu estava desatento. Então, começando aqui,
pelo caso do motorista atento, eu tenho que saber qual é essa distância. Como ele não me forneceu nenhum dado do tempo, então nós vamos ter que usar aí o Torricelli, né? Então fica v ao quadrado igual a v ao quadrado mais 2a delta s. Então, qual é a velocidade final? Vai ser zero. A velocidade inicial vai ser, ele deu aí que era 14 metros por segundo. Então, vai ser 14 ao quadrado, 196. Mais duas vezes, qual é a desaceleração, né? No caso, então, vai ser menos 5 vezes delta S. E esse delta S aí, isso daqui vai dar 10, então vai ser só você dividir por 10. Então, vai ficar 19,6 metros. Já em relação ao motorista desatento, ele vai ter aqui 1 segundo de movimento ainda. Então, ele vai estar aqui numa velocidade inicial de 14 metros por segundo e ele vai chegar a uma certa velocidade aqui durante esse 1 segundo. Então, eu tenho que calcular qual é a distância. Primeiro eu vou ter que calcular qual é a velocidade que ele vai chegar. Então, vai ser por essa fórmula aqui. E ele também fala na questão que a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, eu vou ter a velocidade final, é o que eu quero saber, a velocidade inicial, 14, mais a aceleração de 1 e o tempo de 1 segundo. No caso aqui, ele facilitou bastante, né? E nos cálculos, então, vai dar 15 metros por segundo. E aí, daqui eu vou agora calcular qual é essa distância que ele percorreu. Vai ser igualmente pelo Torricelli. Eu vou ter a velocidade final que ele chegou é 15 ao quadrado, então vai ser 225, igual a 196, como nós já vimos, né, 14 ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes o delta S. Fazendo esses cálculos aqui, para acelerar, meus cálculos aqui deu 14,5. E agora, em relação a esse outro trecho bem aqui. Ele começou de 15 e foi para 0. E tem uma aceleração, como ele falou também, de 5 metros por segundo ao quadrado. No caso, uma desaceleração, né? Porque ele vai chegar até 0. Então, vai ficar, de novo, fazendo pelo Torricelli. Vai ter que a velocidade final vai ser igual a 0. Velocidade inicial, que agora é de 15, então 15 ao quadrado, 225. Mais 2 vezes a aceleração, que vai ser menos 5. Vezes o delta S que eu quero saber, né? Então, o delta S aqui vai dar 10, então é só dividir por 10 isso aqui, que vai dar 22,5 metros. Então, no caso, o total aqui que o motorista desatento ele andou foi de... delta S total aqui vai ser 14,5 mais 22,5, que vai dar aí 37 metros. 37 metros. É a distância total, enquanto que a distância total aqui do motorista atento foi de 19,6. E agora eu quero saber a diferença, então é só eu fazer 37 menos 19,6, que vai dar 4, 10, 7, 17,4 metros, que é o que tem aí na letra E. A questão 127 fala aí que o estudante criou um gerador enrolando aí um fio de cobre, formando várias espiras. E ele fala aí que ele quer manter a corrente constante enquanto ele duplica a tensão, a DDP, né? Então, pela essa fórmula aqui, ó, você só vai inverter, no caso aqui, para ficar mais fácil, compreensão, fica U sobre R. Então, se ele quiser multiplicar aqui por 2, e para continuar o I constante, eu também tenho que multiplicar por 2 a resistência. Então, para isso, você vai ter que lembrar, você vai ter que procurar alguma alternativa que esteja relacionando a mudança tanto do comprimento do fio ou da área. No caso, se eu quero duplicar essa resistência aqui, ou seja, eu quero aumentar, então eu preciso aumentar o L ou diminuir o comprimento, a área, né? Ou aumento o comprimento ou diminuo a área. No caso, se fosse em relação à área,
ela deveria ser pela metade, porque aí o 2 subia, então estaria multiplicando a resistência. E no caso do comprimento, seria duplicado 2 vezes o comprimento, já que eles são diretamente proporcionais. Então, por meio dessa análise, você já percebe qual a resposta correta, que no caso seria a letra A. Mas ele coloca assim, letra A como dobrar o número de espiras. Por quê? Esse fio, gente, ele é dobrado e forma aí uma espira. Então, se eu aumentar esse comprimento, então, consequentemente, eu também vou aumentar o número de espiras. Então, essa que era a sacada que você tinha que fazer para poder acertar a questão. E aí, temos como alternativa correta a letra A. Então, gente, nessa questão 130, ele fala que tem uma cerca elétrica que possui 10.000 volts, que isso daqui, no caso, vai ser a nossa força eletromotriz. E fala também que, para não ser letal, eu preciso de uma corrente que seja no mínimo de 0,01 ampere. E ele também fala que a resistência de uma pessoa é de 1.000 ohms. Então, para fazer o cálculo, ele pede qual seria a resistência interna dessa cerca elétrica para que não seja letal uma pessoa pegar nela, né? Então, a gente vai ter que usar naquela equação do gerador, que é U igual a E menos RI. Então, o U ele vai ser, que a gente vai ter que encontrar, na verdade, aqui. Vai ter que ser essa corrente essa tensão da pessoa, que vai ser R igual a U sobre I. Então, você vai botar 1.000 igual a U sobre 0,01. Então, aqui vai dar 10 volts. A partir disso, você bota aqui no lugar da tensão, a força eletromotriz você bota igual a 10.000 menos a resistência interna, que é o que você quer descobrir, vezes a corrente, que é de 0,01. Então, fazendo o cálculo aqui, passando para cá, fica 9.990 igual a R vezes 0,01. Então, a resistência interna no total vai ser 900,12. Então, vai ficar 999 mil. Que isso vai dar aí aproximadamente 1.000 vezes mais que a resistência da pessoa, que era de 1.000. Então, você vai considerar aqui, aproximadamente, eu vou botar aqui 1 milhão. E fazer a comparação com a resistência da pessoa, que é de 1.000 ohms. Então, é praticamente você multiplicar aqui por 1.000. Então, essa vai ser a diferença, vai ser milhares de vezes maior. Que daria aí a letra C. Na questão 134, ele pede aí uma relação entre a potência do morno sobre a potência do superquente. Ele dá aí vários dados, mas na verdade você não vai precisar usar nenhum, porque como é uma razão, elas vão se cortar e eu vou mostrar como. A energia, como a gente já viu, potência é igual a energia sobre o tempo. E essa energia aqui, como é energia em joules, então é igual aquele Q, que é igual a mc delta θ, que é da temperatura. Então, a gente vai substituir aqui. Então, fica potência vezes o tempo, a variação do tempo é igual a mc delta θ. Como aí ele só deu a densidade, então a gente vai ter que passar essa massa aqui, ó, a densidade não é igual a massa sobre o volume, então a massa vai ser igual a dV. Aí eu vou botar aqui. Potência vezes ΔT igual a dV C delta θ. Passando essa potência, esse tempo para baixo, ficaria a potência igual a dVc delta θ sobre delta T. E aí, se vocês analisarem
O volume sobre um tempo é justamente a vazão. Vazão aqui. Que é representada aí por um Z. Então, no final das contas, a potência vai ser igual a dZc delta θ. E aí, se vocês analisarem, a densidade vai ser a mesma. A vazão, pelo gráfico aqui, que vocês analisarem, a vazão ela vai ser a mesma para os dois, que vai ser de 3 litros por minuto. O C também vai ser o mesmo, que é de 1, e o Δθ, essa é a única coisa que vai mudar. Então, essa vai ser a nossa razão. Então, aqui eu vou só colocar dZc Δθ sobre dZc Δθ. Como tudo isso daqui é igual, então eu vou cancelar tudo. E a nossa razão aqui, potência do morno sobre potência do superquente, vai ser justamente a ΔT daqui, se vocês traçarem, vai dar praticamente 12. Então, em cima vai ficar 12 e embaixo 32. Como os dois são múltiplos de 4, então aqui ficaria 3 e aqui ficaria 8. Então, essa razão, que é a que ele pediu, do morno para o superquente, é igual a 3/8.